O nosso tema de hoje nós vamos falar sobre Babaji, que é o mestre da nossa falange espiritual aqui do estúdio, né? E de várias associações espíritas que são ligadas a Yogananda. O Babaji é um mestre que ele não vive no corpo de carne. Ele aparece no corpo de carne, por exemplo, uma reunião como essa nossa aqui, toma um chá com a gente e faz a exposição dele, depois ele desmaterializa e vai embora. Então isso para nós é uma coisa assim, difícil de acreditar, não é verdade? Nós vamos falar sobre esse mestre, mas antes da gente começar a falar sobre ele, eu preciso mostrar a vocês que o processo de materialização dos espíritos não é tão ignorado assim na nossa ciência, na nossa comunicação. Em 1971 começaram os estudos, as práticas, 1871. E esses estudos começaram na Inglaterra, com uma médium chamada Florence Cook, que não está aqui. Está lá em cima, naquela primeira imagem. O texto. Não, essa é o espírito. Tá. E a Florence Cook tinha 16 anos na época. Ela tinha uma capacidade de se concentrar, se entrar em concentração profunda, e se desprendia da Florence um fluido chamado ectoplasma, um fluido branco, parece um algodão, que sai assim, ele sai pelos ouvidos, pelo nariz, e esse fluido se condensa e forma um espírito do lado. O espírito que se comunicava era esse aqui, a Kate King. Tá? Então aqui é a fotografia dela, ela já tinha morrido, claro, né? A fotografia dela em espírito e aqui a fotografia dela quando viva. Então, lá na Inglaterra, isso foi motivo de muitos estudos e a Sociedade Britânica de Ciência pediu para William Crookes, alguém já ouviu falar nele? William Crookes foi um dos inventores do microscópio. Ele era, na época, presidente da Academia Real de Ciência da Inglaterra. Para ele verificar isso aí e ver se era verdade. Ele começou a participar das reuniões. Isso em 1871. Tá? Então, aqui aparece o espírito materializado e o William Crookes do lado. Aqui, o espírito numa outra sessão, conversando com outra pessoa. Aqui estão vendo a feição do espírito, o nível de materialização que existe. Então, as experiências, foi uma experiência científica. Uma experiência científica, você tem que usar os métodos científicos para comprovar que o espírito está materializado. Né? Então, o que eles fizeram? Próxima. Está aqui. Dá para ler? Entre 1871 e 1874, o físico e químico Sir William Crookes lançou-se à investigação de fenômenos produzidos por médiuns europeus. Na época, aconteceu muito isso na Europa. E norte-americanos, nos Estados Unidos também. Ele assim descreveu as condições às quais submeteu os médiuns para as suas investigações. Ele era um cientista. Então, não se chegar lá, olhar, falar, não, é a moça mesmo, está aqui a fotografia dela. Então, o que ele fez? Eles devem estar na minha casa para evitar sabotagem, para evitar mistificações, para evitar falsificações e tudo mais, né? Eles devem estar na minha casa, em frente a um grupo de pessoas que eu selecionei, seu William Crookes. E sob minhas condições. Florence Cook, que era médium, né? Na época com 15 anos de idade, sozinha na casa de Crookes e com a família e amigos dele, né? Como testemunhas, materializou o espírito de Kate King, que caminhou na casa, conversou, permitiu ser pesada e medida e
ainda segurou em seus braços o bebê da família. Ela pegou o bebê da família, o espírito materializado, e segurou nos braços. Tá? Para vocês terem ideia de que nível de materialização que é. Não é uma fumacinha, uma coisa assim holográfica, né? Uma imagem que você passa a mão e está tudo vazio. Não era isso. Era matéria. Ela pegou o neném no colo, levantou o neném no colo. Tá? As sessões eram feitas no escuro, óbvio, né? Pois assim as materializações apresentavam-se melhor, apesar de ocasionalmente ter sido usada a luz vermelha para a obtenção de fotografias. 1871. Isso faz 150 anos. Tá? Como frequentemente constatado em fenômenos dessa natureza, o peso e a altura do espírito materializado variavam. Entretanto, Kate sempre era mais alta que Florence Cook, com um rosto mais largo e diferentes tipos de cabelo e pele. De acordo com as testemunhas, ambas eram visíveis no mesmo momento, a médium e o espírito. Assim, Florence não poderia ter assumido o papel do espírito. Confere? Agora, escuta só isso. O relatório de Crookes foi publicado em 1874. Ele era da Real Academia de Ciência da Inglaterra, que era o país top de ciência nessa época. Bem como os médiuns Kate Fox e Daniel Douglas Home produziam genuínos fenômenos espirituais. Né? A publicação deste relatório causou grande alvoroço e seu testemunho sobre Kate King foi considerado o ponto mais polêmico do relatório, o fato do Crookes ter assistido tudo. Crookes quase perdeu a sua posição de membro da Royal Society. O pessoal pensou que ele estava fora da casinha. Né? Não mais se envolvendo em investigações espíritas. Mas esse fato chamou a atenção do mundo inteiro, porque foi com um grande cientista da época comprovou que havia a materialização, a sobrevivência da alma, né, a comunicação dos espíritos conosco, tudo isso. Né? Isso em 1871, na Academia de Ciências da Inglaterra. Então, isso tem muita história. Né? Aqui eu trouxe algumas imagens de materialização para vocês verem como que acontece. Aqui está o médium João Cosme e o espírito do padre Isabel, já em idade avançada. Foto obtida no bairro de Santana, Cornélio Pires. Esse aqui do livro do Cornélio Pires, que diz assim, Onde estás, ó morte? É o título do livro. Né? Então está aqui o médium, vocês estão vendo o ectoplasma saindo? Ele está em transe, totalmente inconsciente. Essas materializações são extremamente perigosas para o médium. Se numa hora dessa, por exemplo, alguém entrar e der um grito dentro da sala, o médium pode desencarnar. Então tem que ser um ambiente selecionado, um ambiente tranquilo, não pode ter ruído. Ele está em transe, a energia está saindo do ouvido, estão vendo? Saindo do nariz, e aqui está se materializando o padre Isabel. A imagem se comunica, fala. É uma materialização. Próximo. Essa fotografia aqui é de Palhoça. Eu já tive o original na minha mão, muito tempo atrás. É de um centro espírita lá em Palhoça. No dia de inauguração do centro espírita não tinha ninguém. Isso foi em 1900 e... não sei se está aqui. Acho que foi 49. O centro espírita existe até hoje. Aí uma dos participantes, Palhoça, na época era subúrbio de Florianópolis, vivia o notável médio operador Antônio Melo, seu guia José de Nazaré, estando em pessoa, com sua máquina fotográfica e completamente vazia a sala de sessões, mandou que fosse batida uma chapa. Todos os lugares estavam preenchidos por espíritos, vendo-se ao lado a luz que os trouxe. Vocês estão vendo que os espíritos estão todos aqui, ó? Parece que está todo mundo de pijama. Essa foto está um pouco apagada,
mas na foto que eu... Hoje eu não tenho mais essa foto. Os rostos apareciam mais nítidos na foto. E isso foi aqui. Então, não foi materialização, foi uma foto do astral. Certo? Próximo. Aqui na Itália. Materialização de uma senhora jovem, estão vendo ela aqui? Esse aqui é o espírito materializado, pela médium Lindo Gazzera, 1909, em Imola, na Itália. Aqui está a médium em transe, deitada, e aqui está o espírito materializado. 1909, há 110 anos. Próxima. Agora nós vamos falar um pouquinho do Brasil aqui, né? Todos vocês conhecem o Chico, né? Aquele tá mais moço. Peixotinho foi um dos maiores médiuns de materialização aqui do Brasil. Né? Poderosíssimo. Ele e Ana Prado. Eu vou mostrar depois alguma coisa da Ana Prado. Aqui aparece o Peixotinho em transe, tá? O espírito materializado do lado do Chico. Né? Aqui uma declaração do Chico. Declaro que essa fotografia foi batida em reunião de materialização em nossa residência em Pedro Leopoldo, 1984. Aqui aparece o Peixotinho deitado, o espírito do lado, aqui de novo. Aqui aparece outras duas pessoas, dando a mão para o espírito, estão vendo? Então você podia fazer experiências como medir a pulsação, sentir o calor do espírito, pegar nele assim, apertar, é matéria mesmo, tá? Podia ser feito. Era muito comum os espíritos fazerem experiências com parafina. Eles colocavam a mão dentro de parafina derretida, e aí tiravam a mão e ficava um molde da mão do espírito, para comprovar que ele estava ali. Então tá aqui. O Chico teve uma época da vida dele, isso aqui em 1953, né, em que ele participava desses trabalhos. Depois ele foi, o guia, o Emmanuel pediu para ele se afastar, porque a perda de energia é muito grande nesses trabalhos. E a missão do Chico era outra, a comunicação, tudo aquilo que vocês viram, escrever as obras que ele escreveu, 400 livros. Então o papel dele não era esse aqui. Então ele só participou uma época. Próximo. Aqui é a Ana Prado. Vocês estão vendo essa figura aqui? Esse é o famoso Frederico Figner. Alguém já ouviu falar do Frederico Figner? Eu voltei. Escreveu o livro Voltei. O Frederico Figner, ele era de origem europeia, né? Ele era judeu, ele fugiu da guerra e veio para o Brasil. E quando ele veio para o Brasil, ele perdeu uma filha chamada Marta, jovem, uns 19 anos. E aquilo perturbou muito a vida dele. Ele ficou muito chateado, muito triste. Ele procurou o Chico na época. O Chico disse para ele: olha, o Frederico, você vai ter que procurar a médium Ana Prado, lá em Belém do Pará. E o Frederico foi para lá. Aqui está a foto dele, né, com a família da Ana Prado. E aqui está a Ana Prado, incorporada, e o espírito se manifestou aqui do lado. Para resumir a história, o Frederico ficou lá em Belém do Pará e durante uma semana ele todo dia se encontrava com a filha, a Marta. A Marta se materializava através da Ana Prado, né, e conversava com ele. Então durante toda a semana, de noite, no sessão de materialização, o Frederico Figner se encontrava com ela. Então ele se tornou espírita, ele foi vice-presidente da Federação Espírita, né? E ele, como ele tinha muito dinheiro, ele foi o responsável pela criação da gráfica da impressora espírita, que na época, 1940, 42, ninguém queria imprimir livro espírita, porque os centros espíritas eram apedrejados. Imagina uma gráfica que imprimisse livros.
Então ninguém queria imprimir os livros. Os livros do Chico, editados em 38, em 40, em 41, em 42. Então ele montou uma gráfica e publicou tudo isso. Né? E ele prometeu para o Chico que quando ele morresse, ele ia escrever um livro de como foi a morte dele. E esse livro é muito bonito de ser lido, chama-se Voltei. Mas ele adotou um pseudônimo de irmão Jacob. Não, depois ficaram sabendo que era o Frederico Figner, né? Mas ele queria colocar um pseudônimo para poupar a família, enfim, pseudônimo é para isso. E aqui está ele, ó, em pessoa. A médium Ana Prado era famosa lá em Belém do Pará, nessa época, pelos trabalhos de materialização. Bom, agora nós vamos entrar no nosso tema. Né? O nosso tema é olhar os grandes personagens do yoga sobre esse lado espiritual. Né? Que o objetivo do yoga, a essência do yoga é a espiritualidade. Não é religião, mas é religiosidade. É diferente de religião. Você pode ter religiosidade sem ter nenhuma religião. Então aqui está a Babaji. Né? O Babaji é isso que eu falei para vocês. Ele é um espírito que se materializa e entra em contato com seus discípulos, né? Com vários discípulos. Né? Isso aconteceu nessa época das materializações lá na Inglaterra, 1870, 1875, 1880. Então, o Babaji, a história principal dele é a história dele com Lahiri Mahasaya, que foi o primeiro grande discípulo dele. O Lahiri Mahasaya foi mestre do Yukteswar, que foi mestre do Yogananda, que é a nossa linhagem de mestres, está colado ali na entrada. Né? Então, tudo começou com o Babaji. Todos eles, o Lahiri Mahasaya, o Yukteswar, Yogananda, tiveram contatos com o Babaji, vários contatos. Então, o primeiro chamamento aconteceu com Lahiri, em 1875 por 1880. O Lahiri trabalhava, ele era contador de uma empresa britânica que construía ferrovias na Índia. E ele trabalhava assim, no sul da Índia, como se trabalhasse, por exemplo, em Porto Alegre. Tá? Olhando o mapa da Índia assim, lá no sul. Né? E um belo dia ele recebeu um telegrama que ele tinha do chefe dele, que ele tinha que fazer um serviço no norte da Índia, em Rishikesh. Tipo assim, sair de Porto Alegre e ir para Salvador. Tá? E naquela época, uma viagem dessa, que era de trem na Índia, né? Até hoje a Índia é o principal meio de locomoção. Não digo o principal, mas um dos maiores meios é o trem. Então ele saiu, pegou o chefe, mandou o telegrama para ele, ele saiu lá de Porto Alegre, lá da cidade dele, sul da Índia, e foi para o norte da Índia, nos sopés do Himalaia. Né? E chegando lá, ele chegou no escritório da empresa, ele era contador, né? E um dia ele recebeu teve uma intuição, vou dar uma voltinha aqui fazer uma trilha nos sopés do Himalaia. Né? E ele entrou ali, começou a caminhar, como se você saísse daqui e fosse lá no Poção do Córrego Grande. Né? Foi caminhando, de repente ele começou a ouvir o nome dele, um chamamento. Ouviram o nome dele, e ele começou a seguir essa voz. E quando ele entrou, embrenhou no meio do mato, apareceu para ele um jovem, que era o Babaji, cerca de 25 anos, assim, vestido à indiana, ou seja, só de sunga e uma coisinha no ombro, né? E começou a conversar com ele em inglês. Ele achou aquilo, poxa, em inglês, no meio do mato, no norte da Índia, em 1870. Né? Depois começou a falar com ele na língua dele, que era o hindi. Na Índia tem 16 idiomas oficiais. Você tem uma ideia da complexidade da Índia. São quase 2 bilhões de pessoas, 16 idiomas oficiais. Então começou a falar com ele no idioma dele. Aí ele ficou estarrecido.
E o Lahiri, o Babaji, convidou ele para entrar numa caverna, que é a famosa caverna, né? Que é essa caverna que hoje eles já transformaram a caverna num templo, né? E quando chegou lá dentro, o Babaji deu um toque aqui no ar, no chakra. Aí o Lahiri abriu a visão dele de todas as vidas passadas, e ele foi um grande yogin em vidas passadas, né? Aí começou um diálogo dele com o Babaji, explicando para ele qual era a missão dele. Enfim, ele ficou lá nessa caverna, que aqui por dentro, tá vendo o tamanho da caverna? Cabe só uma toalhinha aqui no chão, ó. Ele ficou várias semanas aqui, 2 ou 3 semanas aqui dentro. Foi onde ele recebeu toda a instrução sobre a Kriya Yoga, é um estilo de yoga, né? E o papel do Lahiri era trazer a Kriya Yoga, né? A Kriya Yoga faz a energia circular na coluna, né? E nesse processo da energia circular na coluna, abrir os chakras, você tem uma mudança significativa do seu psique, do seu estado evolutivo. Então é uma forma de você acelerar o seu estado evolutivo. Então isso aconteceu no final do século XIX, né? E hoje a caverna é motivo de peregrinações. O Lahiri Mahasaya foi o primeiro mestre, talvez o primeiro ou segundo mestre, que levou uma vida normal, ou seja, ele era casado, tinha filhos e era um grande mestre de yoga. A maioria dos mestres de yoga na época viviam no mato, isolados, ou se andavam pelas cidades, não tinham família. Eles se dedicavam totalmente ao yoga. Então esse foi a iniciação de Lahiri Mahasaya, feita por Babaji. Babaji depois ele apareceu para o Yukteswar 2, 3 vezes. Geralmente ele se mostrava como vocês já viram falar dos sadhus? Sadhus em sânscrito é santo. Quando tem aqueles grandes festivais, aqueles que se cobriam de cinza, né, todo cabeludo, todo barbudo, eles ficavam lá. Os sadhus são os renunciantes da vida normal, né? Ele aparecia como um sadhu e se comunicava com os discípulos dele, né? Várias vezes aconteceu isso. Aconteceu com o Yukteswar, aconteceu com o Lahiri mais uma vez, né? O Yogananda era muito discreto sobre isso. E ele só relata uma experiência de ter tido contato com o Babaji, ou seja, do Babaji se materializar e vir ao encontro dele. Isso aconteceu em 1920, quando o Yogananda recebeu a intuição de vir para os Estados Unidos, que é uma história muito maluca. Ele recebeu a intuição e começou a providenciar a papelada naquela época para você fazer uma viagem de navio. Demoravam 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eu sei que em 15 dias você conseguiu tudo, os documentos. E ele estava indeciso de vir, o que seria aí a vida dele aqui nos Estados Unidos, porque ele foi convidado para participar de um congresso de líderes religiosos. Então, isso aqui em Nova York, nos Estados Unidos, né? Ou Boston, parece que era Boston. Enfim, e ele ficou muito indeciso. E no dia da véspera da viagem dele, ele começou a rezar, orar. Aí o Babaji apareceu para ele para tirar as dúvidas dele. Não, realmente você tem que ir, tua missão é lá. Então foi a vez que ele diz que ele viu o Babaji chegou na casa dele e bateu na porta. Ele abriu a porta e o Babaji entrou. Mas os discípulos de Yogananda falam que várias vezes ele teve contato com o Babaji. Só que ele não comenta isso por uma questão de humildade dele, de discrição, né? Mas ele teve vários contatos. Então é um mestre que se materializa quando é preciso. Tem um fato muito curioso dele, que assim que terminou essa experiência aqui, o Lahiri Mahasaya voltou para a cidade onde ele estava, né?
E aí ele recebeu um telegrama dizendo o seguinte: ó, você tem que voltar, foi um engano você ter ido aí. Nós te mandamos por engano, volta. Né? E antes dele voltar, ele tinha feito algumas amizades, ele chamou os amigos dele lá da cidade, falou: olha, eu encontrei um mestre, ele começou a falar dos poderes que o mestre tinha. Né? E as pessoas, os amigos deles não acreditavam. Pô, como é que pode acontecer isso? Uma pessoa se materializar e falar contigo? Aí ele começou a pedir para o Lahiri, para o Babaji aparecer para os amigos dele. Aí o Babaji apareceu, muito a contragosto, porque era só para atender uma curiosidade, né? Mas enfim, sentou com eles, comeu um doce lá, que sempre estavam comendo um doce, na Índia se come doce o tempo todo. Comeu os doces com eles para mostrar que ele estava materializado. Né? Depois ele falou assim para o Lahiri Mahasaya: olha, eu tinha te dito que sempre que você chamasse, eu iria. Agora eu vou mudar. Sempre que você precisar, eu vou. Né? Porque eu quis dar uma lição pro Lahiri Mahasaya. Né? Mas ele apareceu e parece que um dos companheiros dessa reunião, os amigos lá do Lahiri, depois se tornou yogin, enfim, acreditou. Né? Então, esse é o homem, ele é considerado o braço direito do Cristo no movimento da união do Ocidente com o Oriente, no movimento de trazer os conhecimentos do Oriente para o Ocidente. E o grande pedido dele, assim que ele começou, que o Lahiri começou a instruir Yukteswar, foi que o Yukteswar fizesse um livro, estudasse a Bíblia, né? Fizesse um livro que chama-se a História Sagrada, fizesse um livro comparando o hinduísmo com o cristianismo, para que quando o Yogananda viesse para cá, ele viesse sabendo os evangelhos todos. Né? Então, quem ensinou os evangelhos, a Bíblia, os testamentos, o Antigo Testamento, para o Yogananda foi Yukteswar. Então, o Yogananda veio para cá fazendo um discurso de cristianismo e de hinduísmo junto. Nós, mais os dois encontros pela frente, nós vamos falar dos outros dois, do Lahiri, do Yukteswar e do Yogananda. Para vocês conhecerem, quando a gente fizer a meditação, fizer as práticas de yoga, quem são essas almas, né? O poder dessas almas. A próxima. Esse aqui é o Krishnamacharya. Tudo que se faz de yoga hoje, as práticas, as posturas, os estilos de yogas que vocês já viram falar, fulano faz ashtanga, fulano faz hatha, tudo começou com esse homem aqui. Ele morreu com 102 anos, Krishnamacharya. E estão vendo essa foto aqui? É a primeira escola de yoga com o título de escola de yoga que existiu, em 1930 mais ou menos, em Mysore, no Sudão. Aqui é o Krishnamacharya fazendo as posturinhas bem fáceis, tá vendo? Aqui é a respiração polarizada, as torções, né? Enfim, olha o que ele fazia com os alunos, estão vendo aqui? O aluno fazendo uma ponte, uma chakrasana, uma postura da roda, e ele subiu em cima do guri. Um dia nós vamos fazer isso aqui. Os alunos fazendo as invertidas. A garotada realmente é muito flexível. Estão vendo aqui cada postura maluca? Estão fazendo? Todo mundo é uma escola, todo mundo ali direitinho. Por que eu trouxe esse mestre, né, o Krishnamacharya? Krishna é um dos nomes de uma das divindades, Krishna. Acharya é discípulo. Então, discípulo de Krishna, Krishnamacharya. Ele era um Vaidya, ou seja, um mestre da Ayurveda, dos medicamentos.
muita coisa de cura, por isso que está aqui, yoga, a medicina do yoga, veio através dele, Krishnamacharya. Cura com as posturas, a cura com as respirações, foi ele que fez. Né? Por que eu trouxe ele aqui? Porque a iniciação dele é igualzinha do Lahiri Mahasaya. O pai do Krishnamacharya fazia yoga, mas morreu quando o Krishnamacharya tinha 9 anos. E com apenas 9 anos de convivência, ele acendeu a chama no coração do Krishnamacharya. E eles tinham um antepassado na família que tinha sido um grande mestre de yoga. E era muito reverenciado na região que eles moravam. Natamuni era o nome dele. E havia até um templo com o nome dele, perto da casa do Krishnamacharya. E ele conta que um dia ele foi nesse templo fazer orações e tudo. Ele estava lá, ele tinha 16 anos. Aí entrou um senhor dentro do templo e falou para ele, vem cá, vai ali naquela floresta, tem alguém lá que quer falar contigo. Aí ele era um guri, 16 anos, estava num templo, um senhor falando isso para ele, ele obedeceu. E ele foi em direção à floresta, entrou na floresta. Chegou numa clareira lá, ele se deitou e dormiu. Entrou em transe. Quando ele acordou, ele estava numa roda de mestres de yoga. E ali, naquela roda, um dos mestres era o antepassado dele, Natamuni. E ensinou para ele livros e histórias e posturas e tudo mais. Ele teve um curso de yoga ali com o Natamuni. Quando ele saiu, tinha 16 anos, quando ele saiu, ele começou a vida dele de professor de yoga. Então ele foi iniciado por uma alma que se materializou para ele. A mesma história. Bonito, né? Desse mestre aqui, saíram 2 mestres que são conhecidos como os mais famosos lá da Índia, nos 20, 30, 40 anos para cá. O Patabi Joyce, que divulgou o estilo dele, que é o Ashtanga. O Ashtanga Vinyasa é um tipo de prática de yoga muito intensa, que é que os artistas famosinhos aí fazem. A Fernanda Lima, se vocês entrar lá no Google, colocar lá Fernanda Lima e yoga, vocês vão ver ela fazendo uma série de posturas. A Madonna, né? Então é um estilo assim, muito atlético, que foi muito intenso, que foi um discípulo dele que divulgou. Ele criou esse estilo em 1930. Ele tinha essa escola aqui. Depois ele tinha uma filha casada com um Iyengar. Aí o Iyengar se separou dele e foi para o norte da Índia e criou o Iyengar Yoga, que é quando se usa a cadeira, aquela prática de cadeira que a gente faz, a prática com bastão que a gente faz, é do Iyengar. Foi o discípulo dele que criou essa técnica de usar banquinho, né? É uma técnica muito medicinal para o corpo, para corrigir desvios de corpo, dores, disfunções, tudo mais. Aprendido com ele. O último estilo que ele criou, que é o estilo que a gente faz aqui no estúdio, que é chamado Vinyasa, inspira numa postura e exala na outra, ele criou no finalzinho da vida dele. E quem divulgou é o filho dele, Desikachar. O filho dele foi aprender yoga aos 45 anos, não queria aprender antes. O filho dele chegou para ele e falou, pai, eu quero aprender yoga. Ah, você quer? Aos 45 anos. Cara de peguei esse peito de pau. Aí, tá bom, nós começamos amanhã às 3 horas da manhã. Vou montar uma turma aqui às 3 da manhã. Se bem que a turma do estúdio que é mais frequentada é a primeira turma. 15 para 7 da manhã. O Hermógenes também demorou. O Hermógenes também demorou. O Hermógenes ele foi atraído pelo yoga pela doença dele. Ele teve tuberculose. Então ele era oficial do exército, lá em Rio Grande do Norte, que era a terra dele, né? E ele descobriu que estava com tuberculose, em 1950, 52, 53, essa época aí.
E ele se curou com os medicamentos na época. Na época a tuberculose era perigosíssima, quase fatal, né? Não tem os remédios que tem hoje. Então ele se curou e o livro dele que nós usamos como base no curso, né, conta a história dele ter se curado da tuberculose com as respirações iódicas. Gostaram da história do Krishnamacharya? Bonito, né? Ele viveu 102 anos. Os dois discípulos dele, o Iyengar, viveu parece 96 e o Pattabhi Jois faleceu pouco tempo atrás com 98 anos. Todos lúcidos, né? Em uma vida. Isso não deve impressionar muito a gente, porque os mestres, eles escolhem o tempo de vida dele. O Yogananda viveu 52 anos. É o tempo dele. Então, para eles não importa viver muito. Não importa fazer a missão dele, a tarefa dele. Aí eles partem. Acho que essa é a última, não tem mais nada. Não tem. Fernando, nas materializações que você colocou, que acontecem através de determinados médiuns que têm essa capacidade, a materialização acontece através do médium. Esses mestres indianos não tem médium na história, tem? Não. Não existe só uma forma de fazer isso, né? Não existe só uma forma de fazer isso. Aquelas primeiras que vocês viram que tinha um médium que se desprendia uma energia dele e a energia era concentrada e fazia a materialização. Nesse caso, não. Nesse caso aí, o poder de materialização é do próprio espírito comunicante. Ele agrega a matéria e ele se materializa. Foi boa pergunta. Para quem é espírita e pensa que para tudo precisa ter médium, não precisa ter médium. Determinados eventos acontecem porque quem vai se comunicar tem o poder de fazer aquilo. Não precisa da energia de terceiro. No caso do Babaji também, além dele se materializar, ele materializava ambientes, né? Sim. Objeto. Porque aquelas 3 semanas que ele ficou com Lahiri Mahasaya, ele criou um espaço astral onde o Lahiri Mahasaya entrou, que era um palácio. Quem lê lá no livro Autobiografia de um Yogi, era um palácio um palácio. Tapetes, aquelas coisas douradas, lindas. Quando ele criou com a força da mente dele, né? No astral. Ali na descrição que ele faz, não dá para você perceber se o Lahiri entrou lá em corpo astral ou em corpo físico. Eu acredito que foi em corpo astral, né? Porque ele desdobrou o Lahiri em corpo astral, ele levou para um plano astral que ele tinha criado ali nas montanhas do Himalaia. Nas montanhas do Himalaia tem muitos mestres assim. Tem um livro chamado A Senda dos Mestres, em que lá tem descrições de vários lugares onde existem mestres assim isolados, só em meditação, né? Então tem muita história que a gente nem imagina que está acontecendo lá. Mas eu acredito que, respondendo a tua pergunta, que é um desdobramento do corpo astral entrando num plano astral. Aqui, por exemplo, tem um plano astral agora. Nós estamos sentadinhos aqui, todo mundo bonitinho, né? Mas se viesse aquele rapaz que bateu aquela foto lá do Centro Espírita de Palhoça, com a mesma máquina aqui, e chegasse aqui, aí tinha que pegar o plano astral disso tudo, né? O plano astral é muito maior do que o físico. Aquela foto que vocês viram do Centro Espírita, cheia de espíritos, não tinha ninguém no Centro Espírita. Mas se tivesse gente, estariam todos sentados juntos. Isso não quer dizer que o espírito está grudado em você, é outro plano.
é outra frequência. É como se você pegasse um aparelho de televisão e agora você diz assim, eu vou pegar um canal da China, aperta o botãozinho, aí aparece a imagem lá da China. Mas a televisão está ali, aí você troca de canal, vou pegar um canal da Rússia agora. E aí entra, mas tudo no mesmo lugar, mas são frequências diferentes. Então o astral é assim. É difícil a gente entender, mas os planos se superpõem. Então no astral não tem essa parede, e esse ambiente aqui é muito maior. E não tem 30 pessoas, 40 pessoas, tem 200. Estão fazendo o que aqui? O mesmo que nós estamos, estudando, fazendo meditação. Esse é o astral. Yogananda tinha uma coleção de pedras opala. E ele tinha coleção, são pedras preciosas, assim, porque ele dizia que ele gostava de ter, que ele olhava porque lembrava como era no plano astral. Eu procurei na internet, nossa, se tiver curiosidade, é muito lindo. E ele dizia que era com as cores, lembrava o plano astral. E aí ele pegou essa coleção de pedras, estava visitando alguém, um joalheiro que ia fechar alguma coisa, ele doou tudo. Tem coisa, né? Esses mestres, eles têm uma capacidade assim que a gente não... É aquilo que a gente aprendeu quando a gente fez catecismo na Igreja Católica. Onisciente, onipresente e onipotente. Eles têm esses poderes. Né? Então tem histórias assim incríveis. Tem uma história também de uma semente que o Babaji materializou a semente e mandou para o Yogananda pelo correio. E essa semente era colocada aqui no terceiro olho, né? E o Yogananda de vez em quando usava essa semente. Essa semente ainda existe lá na sede da CELF nos Estados Unidos, em Los Angeles. Foi aquele mestre que saiu um pozinho da mão dele. É o Sai Baba. O Sai Baba, ele materializava um pozinho assim, chamava Vibhuti, né? Acho que era Vibhuti. E aquele pozinho era medicinal. Aí você podia colocar na água, tomar. Uma vez eu ganhei um coisinho daquele pozinho, mas eu não fiz nada. Enfim. Tem tanta fraude, coisa, né? E eu não conheço muito. Verdade isso. Nos filmes você vê ele fazendo assim, tem uma hora lá no filme aí que eu vi que ele enche um pote desse tamanho daquele pote. São vídeos na internet. Acho que tem um documentário. Se você colocar Sai Baba lá, tem vários documentos desse tipo. Você vai ver. O Hermógenes esteve lá e ele materializou algumas coisas. O Divaldo Franco esteve lá, ele curou o Divaldo de uma dor de cabeça antiga. O Divaldo tinha. O Divaldo, enfim, ele também morreu faz pouco tempo. O que está lá na Índia ainda muito vivo são as obras que ele fez, os hospitais, que são hospitais tops. Conseguiu construir e tudo mais. Eu assisti um filme da Irmã Dulce ontem na TV. A Irmã Dulce abriu um hospital, que não era hospital, era um lugar lá abandonado. Ela começou a colocar os moradores de rua ali dentro. E hoje aquilo virou um hospital que tem 900 leitos. Ela foi canonizada agora. Inclusive Então, uma indiana, né? Tu viu? Inclusive uma indiana foi canonizada junto. Foi canonizada junto. Mais alguma pergunta sobre esse tema? Por que não tem tanta materialização hoje mais? E numa época aí que isso era todo... Por que esse fenômeno parou? Porque não precisa mais. Hoje em dia, se você tiver que ser convencido, é por aqui. Porque todas as informações estão aí. Né? Então hoje a tarefa dos mestres é convencer por aqui e por aqui. Não precisa mais chegar aqui, vou materializar um mestre
aqui, e você sai contando para todo mundo. Né? Enfim, não precisa mais disso. Tu pratica o Kriya Yoga? Sim, esse estilo que a gente faz aqui tem muito da Kriya. A Kriya não é um estilo, é uma técnica de você conduzir energia na coluna. Tem vários níveis de Kriya. Isso que nós fizemos hoje, você inspirar, encher a coluna e expandir, é uma técnica de Kriya, visualização, condução da energia. Qual é a melhor forma de a gente se conectar com esses mestres? O que você acha? Eu vou te contar uma história, deixa eu te responder. Tá? Quando o Yogananda morreu, ficou no lugar dele um outro discípulo dele. Morreu 5 anos depois. Aí entrou uma discípula, Dayamata, que ficou de 1955 até 2010. Ficou 50 anos na presidência da CELC. E a Dayamata tem um livro dela muito lindo, chama-se Só o Amor. Ela desejava ter um contato com o Babaji. Aí ela resolveu, juntou um grupo, resolveu ir à Índia e ir nesta caverna que vocês viram aqui. No dia que ela chegou no lugar, antes dela ir na caverna, o Babaji apareceu para ela um sonho. E ela relata isso nesse livro dela. Né, que o Babaji chegou e falou para ela: filha, você não precisa vir aqui. É só você se concentrar e fazer contato comigo, que eu estarei contigo. Então essa é a forma. Muitas pessoas pensam que peregrinar em algum lugar, vou fazer como é que chama lá? Aquele momento de você estar lá, tudo, é um momento de tomada de consciência, um momento de introspecção, isso ajuda, né? Mas isso não é decisivo na tua escala evolutiva. O que é decisivo é você fazer isso que você está fazendo, colocar o bumbum no tapete e meditar. Né? Então, a dedicação ao trabalho, ao trabalho de trazer para a humanidade paz, amor, de você se envolver com as pessoas no sentido de amparar as pessoas e fazer o teu melhor, e isso é o mais importante, que é o Karma Yoga. Você viu no primeiro dia. Karma Yoga é um caminho da elevação do espírito. Do Karma Yoga sai o Bhakti Yoga, que é o yoga devocional. Mas para você chegar no devocional, você tem que entrar no contato com a pessoa. Assim, todos os mestres têm como base você se envolver no relacionamento você se transformar, você ajudar quem precisa e tudo mais, e a partir dali o teu devocional é potencializado. Esse é o caminho que eles sugerem para a gente, que está na Gita, que é o caminho do Karma Yoga. Isso que nós estamos fazendo aqui é Karma Yoga. Você está sentado aqui, mas a tua energia está sendo usada por todas as almas que estão aqui. Então você, sem você imaginar, você está ajudando as pessoas. Estou indo aí, peraí. Tem uma meditação que eu faço diariamente, que é com o Babaji, que é um mantra, e é um poder, assim, que é uma coisa, 12 minutos, e é muito lindo, assim, muito lindo, muito intenso. Eu ponho o fone de ouvido e entro em conexão. Muito bom. É mais algum comentário? Como resultado disso tudo aí, para finalizar, vocês poderiam estar se perguntando agora, principalmente quem está vindo aqui pela primeira vez, pela segunda ou pela 10ª vez, aonde que a gente vai chegar? Aonde você quer chegar com tudo isso? Aonde você quer chegar com esses conhecimentos?
aonde você quer chegar com todo esse aprendizado. Você tem que ter isso em mente, aonde você quer chegar. Então, o que o yoga traz, o que esse processo de meditação traz, de conhecimento traz, é uma energia muito forte, um fogo interno, que transforma a tua cabeça, transforma a tua alma. Você vira outra pessoa. Aquele grande psicólogo Carl Jung dizia que você quer viver de ilusão? Olhe para fora. Você quer se realizar, se evoluir? Olhe para dentro. Então, esse processo de olhar para dentro e você potencializar essas forças divinas vão te transformar em outra pessoa. Que outra pessoa que é essa? Então, quem está satisfeito com como está, não vai fazer nada. Quem está insatisfeito com como está, e quer ser melhor, diferente, achar o teu foco divino, vai atrás. Ok? Então tá bom. Nós vamos fazer o feito.